Boas-vindas à Lua Nova. Estou gravando esse vídeo bem perto do horário que ela acontece, que é nessa quarta-feira, 2 de março, por volta de 2h30 da tarde, horário de Brasília. O que significa dizer isso? Significa que, mais ou menos nesse horário, Sol e Lua encontram-se na mesma posição no céu. Por isso, a Lua invisível hoje nos próximos 3 dias. De acordo com os cálculos siderais, essa posição, mais especificamente, é na constelação de Aquário. Então, uma lua nova marcando um novo ciclo de reflexão sobre os coletivos, de não egoísmo, de o sentimento de ser um, mas ser todo, perceber que nós somos o todo. E antes de começar o vídeo, eu queria chamar atenção para o fato de que a gente vive um momento coletivo muito intenso. Então é interessante que essa lua nova de cara nos propõe a reflexão sobre o que são os coletivos. Aparentemente, se você está no Brasil, é um conflito muito distante, mas as notícias já dão conta de que não é bem assim, que um desequilíbrio no sistema global, ainda que ele seja situado, é um desequilíbrio no todo. Para quem acha que globalização é um assunto das últimas décadas, ou da forma como o capitalismo foi se transformando e virou, hoje em dia, os mercados globais, os textos védicos estão mostrando que globalização é uma realidade da natureza, é uma realidade da nossa existência aqui, porque quando o Jyotish explica a constelação de Aquário, Kumbha, em sânscrito, a pergunta é assim, somos indivíduos, mas nós precisamos do todo. A vida na Terra só é possível e a gente só existe porque a gente está num globo, a gente está com todos os seres. Um desequilíbrio em uma partezinha do sistema desequilibra todo mundo. Então é curioso que essa lua esteja acontecendo justamente nesse momento em que a gente se você está acompanhando a televisão, claro que a gente é incitado a refletir sobre isso. Para o pensamento, para os cálculos siderais, isso tudo acontece na constelação de Aquário, então, e quem está aí também é Júpiter, quem está em Aquário também é Júpiter. E Júpiter é o expansivo, ele é o planeta que traz a expansão. A possibilidade, então, de aumento da consciência coletiva agora, de forma profunda e séria, é muito importante. A lua nova também acontece na constelação lunar Shatabisha. Se você acompanha os vídeos aqui, você sabe que além da constelação zodiacal, tropical que a gente está acostumado, a gente pensa também nas constelações lunares. E Shatabisha são 100 estrelas na constelação de Aquário. E essas 100 estrelas, elas são chamadas também dos 100 curandeiros. Shatabisha é uma constelação comprometida com a cura. A cura em proporções grandes, em proporções profundas, porque Shatabisha é regida por Varuna, que é o deus dos oceanos, das profundezas, dos rios e de tudo da noite, de tudo aquilo que faz parte do inconsciente. Ele poderia ser comparado na cultura ocidental com Poseidon, aquele que chega e sacode as águas interiores de maneira muito intensa. Então é uma lua que eu diria que traz essa possibilidade de cura, porque Shatabisha é cura, mas desde que haja profundeza, desde que não haja só aparência, desde que o que a gente se propõe para esse novo ciclo realmente vá tocar em coisas que são bem profundas no nosso próprio ser. E aí eu fiz então a tiragem de tarô aqui, vou comentar, são 3 cartas, tiradas de todo o baralho, né, das 78 cartas do tarô. E a primeira carta que apareceu para a gente foi o enforcado. O enforcado fala de um período de sacrifício e entrega. Hoje a gente começa a quaresma. Então é uma época muito propícia para
fazer votos, votos de penitências, claro que assim, que sejam possíveis de serem feitas, mas que representem sim algo que seja difícil, que a gente possa fazer, porque não adianta também propor uma penitência que é impossível de ser cumprida. Então eu sugiro para você, considerando que então a primeira carta, o tema desse mês lunar é o sacrifício e a entrega, procure fazer algum voto. Isso é muito, faz parte do treinamento espiritual, a gente conseguir fazer algum tipo de restrição. Essas restrições, elas nos ensinam sobre entrega, elas ensinam quando a gente termina o nosso voto, quando a gente chega aí, vamos dizer, na quaresma, né? Se você é católico e vai fazer os 40 dias de quaresma, quando você chega no final é o domingo de Páscoa, é muita satisfação conseguir alcançar esses 40 dias de sacrifício. Então faça o seu sacrifício, se proponha algum tipo de prática espiritual que proporcione isso. Como entrave, 10 de copas, e aí o 10, que é a carta da plenitude do naipe de copas, é um dos meus arcanos preferidos, porque ele trata justamente dessa realização emocional, que é tão difícil de ser alcançada, que passa pela lua, passa pelos nossos sentimentos mais profundos, e aí o 10 é o ápice disso tudo. E ele aparece como um problema, como uma espécie de paradoxo ou entrave para esse mês lunar. O que eu diria, se o primeiro arcano é o enforcado, a pressa para chegar, né? A pressa para chegar ao 10, para chegar à plenitude, pode atrapalhar. Então, seja lá o que você vai entregar como penitência e como, claro que quando a gente faz uma penitência, a gente busca, né, algum presente, alguma dádiva. Isso é muito comum, mas que você não tenha pressa para alcançar essa realização, que entenda que é uma coisa depois da outra. Para quem está acompanhando a televisão, eu, pelo menos, estou acompanhando e toda hora que eu ligo eu falo, quando isso acaba? Quando isso acaba? Quando essa guerra acaba? E não é muito a proposta desse mês lunar. Não adianta ficar querendo ligar a televisão toda hora para ver quando isso tudo termina, porque o momento, na verdade, é um momento de entrega e espera. Então, muita calma, a realização virá, porque a carta de solução é o 4 de paus. O 4 de paus é a própria carta da diplomacia, porque é a carta da administração dos interesses. E eu digo que a realização virá porque o naipe de paus é o naipe da realização. Então, basta que haja essa capacidade de entrega, de escuta, porque Chatabicha, sendo esses 100 curandeiros, ele não gosta de muita conversinha fiada, ele gosta de conversas profundas, lembrando que o regente Deva, o Devata, né, o deus que preside essa constelação é Varuna. Então, Varuna não trata de assuntos superficiais, então é preciso que haja essa escuta atenta dos diversos interesses em jogo para aquilo que você se propõe fazer, porque um novo mês lunar é um mês de lançar novos projetos. Escute mais do que fale e, principalmente ao ouvir, procure ser profundo e compreender o que está em jogo em cada lado. E então, em resumo, eu diria que é um mês marcado por esperas e penitências e sacrifícios, e que a realização, ela estando em jogo, né, essa plenitude do 10 de copas, ela sendo uma carta para o mês, é muito favorável para que haja esse equilíbrio emocional, para que haja essa realização dos nossos desejos emotivos, desde que haja essa percepção firme da escuta, da administração dos diversos interesses que regem uma questão. Quais são as suas questões, quais são os seus projetos? Coloque isso em prática, porque todo início de mês lunar é uma nova chance que começa, e eu diria que, apesar de toda a tensão no ar e de toda a violência que a gente assiste, que para o pensamento védico isso é o primeiro yama, é a primeira coisa que a gente não deve praticar, é a violência. Eu diria que Chatabicha, esses 100 curandeiros, estão aí prontos para que haja essa cura em grande escala, porque nada como uma lua bem coletiva, uma lua em aquário, para mostrar que nós somos um. Esse foi o título que eu pensei para esse mês. Eu queria, antes de terminar, te convidar para participar de uma novena, na verdade uma mesvena para São José. Dia 19 de março é dia de São José,
e durante todo esse mês eu estou enviando gratuitamente pequenos textos sobre essa figura tão bonita que é o Pai de Jesus Cristo. Então, se você quiser acompanhar, basta me mandar um WhatsApp. É uma forma de penitência fazer uma mesvena. Então, se você ficou sem ideia do que você pode fazer, venha participar dessa mesvena comigo. Já somos 28 pessoas nesse grupo que assim, né, antes mesmo do tarô já se propôs a fazer essa pequena penitência de meditação com São José. Então eu te desejo um ótimo mês lunar e namastê. Muito obrigada por estar aqui comigo.